Muito bem, nós estamos aqui nesta palavra aí ao seu coração para trazer uma mensagem a você nesse tempo difícil que o Brasil atravessa, que o mundo todo atravessa. Nós estamos lidando com uma crise que só foi comparada por uma das autoridades recentes com a Segunda Guerra Mundial. Estamos vivendo o drama de uma pandemia que alarma o mundo, que deixa a economia abalada, que deixa as instituições vulnerabilizadas, as nações mais poderosas tão frágeis quanto as mais pobres, e todos nós estamos aqui admitindo que o ser humano, não importa o grau da sua instrução, não importa a quantidade de dinheiro que ele tem nas mãos, o poderio bélico que ele possui, todos nós estamos admitindo a fragilidade humana e a vulnerabilidade humana. Eu penso que diante de tanto pânico, de tanto medo, de tanta apreensão, de tantas dúvidas, de tantas perguntas e incertezas, nós precisamos compreender algumas coisas fundamentais. Primeiro, é que o nosso Deus é soberano. Esta é uma verdade absoluta, esta é uma verdade que é uma coluna inabalável da nossa fé. Deus não é pego de surpresa, Deus não fica em apuros, Deus não fica impotente diante dos cenários mais críticos que vêm à humanidade. Esta foi a visão que João teve na ilha de Patmos, quando a igreja estava sendo perseguida, massacrada, e ele entende que a revelação que o Senhor Jesus Cristo trouxe a ele na ilha de Patmos foi esta: sobe para aqui e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Mesmo nos momentos mais críticos da história da humanidade, Deus continua no trono, ele continua com as rédeas da história em suas mãos, nada fugiu ao seu controle, ele tem o domínio detalhado e rigoroso de todas as coisas. Certamente, Deus jamais permite nenhum fato acontecer na história, por mais dramático que esse fato possa ser, sem que isso tenha um propósito. E eu estou convencido de que nós sairemos desta experiência como pessoa humana, como cidadãos, como cristãos, mais fortalecidos por entender algumas coisas. Primeiro, esta é uma hora em que cessam as disputas, cessam as querelas, cessam as ideologias, cessam os partidos políticos, cessam as formas humanas de vaidade pessoal, para todos nós, com humildade, nos irmanarmos, porque nós precisamos nos ajuda uns dos outros, nós precisamos cooperar uns com os outros. Uma pandemia como esta, se não houver a consciência de que todos nós precisamos agir com consciência, com firmeza, com diligência, nós sofreremos as consequências ainda maiores. Então, uma palavra agora à Igreja Evangélica Brasileira. Eu penso que esse é o momento de nós atendermos com muita presteza o apelo que as autoridades constituídas estão dando a todas as entidades coletivas do nosso país, né? Estamos vendo aí os nossos governantes ordenando aí que não se faça ajuntamentos nem nas praias, nem nos shoppings, nem nos cinemas, os grandes concertos cancelados, os grandes shows cancelados, orientando para que as igrejas também cessem as suas atividades coletivas, transmitindo os seus cultos online, e essa é uma palavra que eu gostaria de dar a você. Muitas igrejas ainda estão questionando a conveniência de fechar as portas, achando que isso é falta de fé, que isso é descrença, ou que deveríamos manter as portas abertas para quem quiser vir, para quem quiser chegar. Uma palavra importante a você. Primeiro,
O nosso Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O templo é um local de reunião, mas a presença de Deus, ela está lá na sua casa, da mesma maneira que estaria lá no templo. Você não precisa ir ao templo para orar como se aquele espaço geográfico e físico fosse mais espiritual do que o seu quarto, do que a sua sala, casa. Então, quando nós cumprimos as orientações das autoridades constituídas e nós, pessoas mais idosas, estamos com isso não só demonstrando obediência e submissão às autoridades constituídas, porque elas são constituídas pelo próprio Deus, mas elas também estão fazendo isso com um senso de responsabilidade, entendendo a gravidade do momento, em que nós não devemos nos expor não só para nossa autoproteção, mas para proteger também as pessoas mais vulneráveis. Então eu quero fazer um desafio, um apelo a você líder, a você pastor, a você presidente de uma denominação, de um segmento religioso, que você acolha com humildade, com mansidão essas orientações e que nós possamos nos recolher entendendo que este é um momento de prudência. A prudência não está na contramão da fé, nem a fé anula a prudência, não é verdade? Então, eu penso que agora é hora de todos nós darmos as mãos e colaborarmos. Para quê? Para que esta epidemia não sofra um avanço surpreendentemente grande, porque se isso acontecer, nós vamos colapsar o sistema de saúde, nós não vamos ter condições de assistir todos os doentes que vão precisar de um CTI, que vão precisar de um respirador mecânico, e isso poderá colocar em risco a vida de muitas pessoas e transtornar a vida da nação, como nós estamos assistindo hoje a realidade da Itália. Então, nós precisamos entender que temos que aprender com essa situação e tomar as devidas precauções. Segundo aspecto, certamente isso não é falta de fé, não é falta de correto. Ensina isso. Por exemplo, quando José foi avisado de que Herodes queria matar o infante Jesus, o Senhor diz: fuja para o Egito, fuja para o Egito. E ele fugiu até que Herodes morresse. Ele não retornou. Então, nós temos que ter fé e ter prudência, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter, não, porque do contrário seria tentar a Deus, né? Achar que o fato de eu ser cristão, isso me imuniza. Não, eu, como cristão, estou sujeito às mesmas intempéries que todas as outras pessoas. Confiar em Deus, vamos orar a Deus para pedir para poupar nossa nação, vamos pedir que Deus nos livre de uma epidemia tão acélere e avassaladora, vamos, mas também o que nos compete fazer, vamos fazer. Aquilo que é nossa responsabilidade fazer, vamos fazer. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos nos recolher, vamos entender que esse é um tempo crítico, que todos, absolutamente todos, precisam colaborar para que a nação passe por essa crise sem tantos transtornos, sem tantos dramas e confiando em Deus. Eu penso que é uma outra lição que precisamos aprender. O fato de que a crise chega, nós precisamos entender que tudo isso aí está no controle de Deus e é uma voz de Deus. Uma voz de Deus, para que nós nos voltemos para Ele, para que nós reconheçamos a falibilidade humana, a fragilidade humana, a incapacidade humana, que todos nós nessa hora precisamos do socorro de Deus. De onde vem esse socorro? Esse socorro não vem do homem, esse socorro vem de Deus. Então, talvez você que está aí com a sua fé abalada, talvez você que está aí desviado dos caminhos de Deus, talvez você que nunca pensou em Deus, nunca pensou em se preparar para um encontro com Deus, é hora de você refletir isso, da instabilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Ela pode chegar para velhos e para jovens. Então, pare um pouquinho, reflita sobre isso e volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Eu estou convencido de que, pela graça de Deus, nós sairemos dessa experiência mais maduros, mais humildes, mais solidários, mais fraternos. Eu penso que
uma crise mundial como essa, as pessoas estão hoje deixando de lado as suas agendas pessoais, os seus interesses pessoais, seus propósitos pessoais, seja no que concerne a pessoa, a família, a instituição, as nações. Agora é hora de entendermos que todos nós estamos no mesmo barco e nós precisamos uns dos outros e todos precisamos do socorro divino para sairmos dessa experiência mais humildes e mais fortes. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja e, sobretudo, que os cristãos desta nação brasileira e de outros lugares do mundo possam estar na linha de frente. Primeiro, da confiança em Deus. Segundo, da obediência às autoridades constituídas. Terceiro, da solidariedade humana. É hora de nós tirarmos e nos despojarmos de toda vaidade pessoal, de toda arrogância espiritual e nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Quero deixar com você o texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma convocação à igreja evangélica brasileira, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para que agora, no próximo domingo, dia 22 de março, todos nós, cristãos de todos os lugares do mundo, nos unamos em oração, para que Deus poupe as nações, para que Deus poupe os povos, para que Deus poupe as famílias, para que Deus poupe a sua vida. Então, conclamo você para nós nos unirmos nessa grande cruzada, nessa grande campanha de oração e jejum no próximo domingo, dia 22 de março.